programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas irmãs. Dia 19 de abril, vamos desfrutar de mais provérbios que diz assim: o ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Provérbios capítulo 13, versículo 14. Temos como título hoje, a fonte da vida. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. É hora de se aplicar a leitura dos livros espirituais saudáveis e promover rodas de leitura para que todos possam receber o ensino do sábio, que é fonte da vida. O tempo está próximo, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto é que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia de hoje, em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Lucas 17, 28 e 29. Se você leva uma vida descuidada, só tem tempo para seus negócios, comprando, vendendo, plantando e edificando como todos os homens, está na hora de fazer uma reflexão em sua vida se quiser evitar os laços da morte. Mude a sua postura com relação às coisas de Deus, dedique-se com todas as forças para viver a vida da igreja. Esse é o ensino que levará você à vida. Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Bom dia, daremos início a mais uma mensagem dessa semana, versículos para leitura bíblica. Está em João capítulo 1, versículo 12, João capítulo 6, versículos 46 a 47 e Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ler com oração. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso aqui foi o Senhor Jesus quem disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. João 6, 47 ao 50. O tema da mensagem de hoje é o pão da vida. Quem ouve o enviado do Pai, ouve o próprio Pai. João 6, 46 ao 48.
Se não acolhemos o enviado de Deus, não daremos ouvidos às suas palavras. Aqueles que não recebem o enviado de Deus, não recebem o próprio Deus. Isso é muito sério. Jesus foi o único que veio de Deus. Ele viu o Pai e, portanto, tinha autoridade para falar da parte de Deus. Nenhum homem subiu ao céu para ver as coisas lá de cima, senão Jesus. Por ter vindo do alto, Jesus tinha o verdadeiro testemunho a respeito das coisas do alto, durante seu tempo na terra. E Jesus nos disse que era necessário crer nele para ter a vida eterna. João 6, versículo 47, 50. Jesus é o pão da vida, o verdadeiro maná, e para receber esse pão é necessário crer. A maneira de receber Jesus é crer em seu nome. João 1, versículo 12. Os que receberam o Filho, o enviado de Deus, são os que nele creram. Receber é crer. Como recebemos o pão da vida? Crendo. Por isso, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47. Vida eterna não significa viver na terra para sempre, não. E sim viver na esfera da eternidade, a esfera de Deus, onde está o melhor que Deus tem para nos oferecer, para oferecer ao homem, o dom mais perfeito para oferecer a nós. Os judeus tinham dificuldades para entender o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, quando ele afirmava ser o pão da vida. João 6, versículos 50 e 53. Parecia que o Senhor pregava o canibalismo, sugerindo que sua carne servia de alimento físico. Era difícil entender essas palavras, mas Jesus se referia à sua carne e a seu sangue que seriam entregues em nosso favor, para nossa redenção e nosso alimento. O Senhor ofereceu a própria carne para nós, sendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem a podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, prometeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos o que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 e 8. Ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, pois morreria em nosso favor para tornar-nos nosso alimento. Ele precisou sofrer, sacrificar-se e morrer por nossa causa. É por essa razão que ele foi obediente até a morte. Filipenses 2, versículo 8. Depois de sua morte na cruz, Deus o ressuscitou e assim ele se tornou nosso alimento. Os judeus tentaram entender com sua mente natural as palavras do Senhor, ler João 6,52, mas não compreenderam. Então respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu em vós. Assim como o Pai que vive em mim, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem me ama se alimenta de mim. João 6, 53 e 57. O segredo de viver pelo Senhor, assim como Jesus vivia pelo Pai e alimentar-se dele, a palavra alimenta. João 6, 57. Vem do original grego trogo, cujo significado é comer, mastigando. Essa palavra tem um sentido específico, mais rústico, como se dissesse: quem de mim come, quem de mim mastiga, quem tritura minha carne viverá por mim. Os judeus não entenderam o sentido disso. E é evidente que não se trata literalmente de comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, o corpo físico do Senhor. Foi partido por nós na cruz para liberar a vida de Deus, a fim de que todo o que nele crê participe dessa vida divina e se torne membro do corpo de Cristo.
Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Pega um papel, escreva a frase que mais tocou o seu coração nessa mensagem e ore de acordo com o conteúdo destacado acima que você ganhou. Amém? Jesus é o Senhor. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Está começando a nossa leitura bíblica do dia 19 de abril. Amadas irmãs, como vai você? Recebam o meu abraço, o meu bom dia para você que está ouvindo a nossa leitura bíblica. E quero agradecer a sua audiência, a sua companhia todas as manhãs. Ontem nós vimos, os capítulos 16 e 17 sobre a herança de Efraim, no capítulo 16, e no capítulo 17, a herança da meia tribo de Manassés. E hoje nós vamos ver a divisão do resto da terra, no capítulo 18. Então, convido você a abrir o seu coração, a abrir a sua Bíblia, para a gente começar a leitura de hoje. Jesus é o Senhor. Antes de tudo, oração. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, o Senhor que é o princípio, o Senhor que é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Nós pedimos a Sua proteção para todas as nossas ouvintes, para toda a população de Caetité, região e para toda a terra, por onde alcançar este programa, nós pedimos o encabeçamento de Cristo. Senhor, governe as nossas vidas, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Nós muitas vezes não sabemos como orar, nem o que pedir, mas nós pedimos algo que está no seu coração, que é encabeçar todas as coisas. Pedimos para que o seu governo se estenda, Senhor, na nossa família, no nosso trabalho. Senhor, possa estar cuidando também da nossa saúde, nosso corpo físico, nossa parte psicológica, parte espiritual. Encabece tudo, Senhor, porque Tu és o primogênito de entre os mortos. Tudo, Senhor, tem a primazia, porque é o cabeça do corpo da igreja. Então, nós rogamos a Ti que o Senhor sempre governe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você, minha amiga, minha ouvinte, minha querida ouvinte do programa Mais Amorosas. Você pode orar ao Senhor, derramar-se diante do Senhor, falando todos os seus problemas para Ele. O Senhor vai ouvir e o Senhor vai responder. Não fique ansiosa, porque às vezes o Senhor demora para responder. E às vezes o Senhor não dá a resposta que nós queremos ouvir. Então, pedir para que o Senhor encabece todas as coisas é pedir para que Ele faça a sua vontade na nossa vida. E isso vai ser benéfico para nós. Então, que todas nós possamos aprender, e orar baseado na palavra do Senhor. Amém, irmãs? Tenho recebido muitos pedidos de oração. Os tempos são difíceis, Então, as necessidades são muitas. E eu tenho passado essa dica. Eu também tenho recebido essa direção dos irmãos que estão à frente do ministério, Vamos orar baseado no que a palavra fala para nós. Amém? Se o Senhor é o seu cabeça, se o Senhor é o seu líder, confie nele, que tudo vai dar certo. Tá bom? Então, vamos aprender a confiar na palavra do Senhor e aceitar a vontade dele, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, desejo a você submissão, que você possa se submeter à vontade do Senhor. Amém? Jesus é o nosso amado Senhor. Vamos iniciar a nossa leitura bíblica, então, nesta manhã. Agora nós vamos ver a herança de Simeão, no capítulo 19, versículo 1.
Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Moloda, Azar, Sual, Balá, Ezem, Eutolate, Betu, Orma, Siclac, Bet-Marcabote, Bazar-Susa, Bet-Lebaote e Harué. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Assã, ao todo 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança desses era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Então, essa foi a parte que coube à tribo de Simeão. Agora vamos ver a herança de Zebulon. Versículo 10. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, Amarala. Tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride, voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Taberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Neá. Rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. Ainda Catete, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Agora vamos ver a herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, En-Adá e Bet-Passes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar. Segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Agora vamos ver a herança de Azer. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten, Aquisaf, Alameque, Amad e Mizal. E tocava o Carmelo para o oeste, para Sior e Libnate, voltava para o nascente do sol. Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte, Bet-Emeque e de Neiel. E vinha sair a Cabu pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquizib. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Vamos ver a herança de Naftali, versículo 32. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do Carvalho, em Zanaim, Adame, Negueb, Jabneel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste, a Asnot-Tabor, de onde passava o Coque, tocava Zebulon ao sul e Azer ao oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Iron, Migdauel,
Horém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir, Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeon, Baalat, Jeude, Beneberec, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezém e a tomaram, matando os moradores a fio da espada, e tomando posse da cidade foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Agora vamos ver a herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Zera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Essas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda da congregação, que é o tabernáculo, né? E assim acabaram de repartir a terra. Mas havia também uma lei que o Senhor tinha estabelecido, que além dessas cidades, que seria a herança das tribos, era para ter cidade de refúgio, né? Caso alguém matasse outro acidentalmente, poderia se refugiar nesta cidade para não ser morto, né? Por vingança, porque naquela época era olho por olho, né? Então, se a pessoa matasse alguém, ela poderia também ser vingada, né, por alguém da família e corria o risco de cometer alguma injustiça, né? Então o Senhor preparou cidades para que eles ficassem refugiados nelas, né, até o julgamento que os sacerdotes fariam. Então, vamos ver quais cidades são essas. Capítulo 20, versículo 1. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para eles um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então, o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Kiriat-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano
matasse uma pessoa para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação, ou seja, até quando eles seriam julgados. Amém? Essa é a nossa leitura de Josué completa, seguindo o roteiro da leitura bíblica anual, tá certo? Jesus é o Senhor, fiquem com a irmã Lene e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe as irmãs. Continuando com a leitura bíblica diária, vamos ler Salmos capítulo 88, Provérbios capítulo 13, versículos 12 até o 14, Lucas 19, 28 até 48. Vamos ler Salmos capítulo 88. Oração de um sofredor. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não se lembras. Pois foram abandonados pelas tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, afastaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e de madrugada dirijo a ti minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer, desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como águia, e há um tempo que circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 13, do 12 até o 14. Esperança adiada faz adoecer o coração, desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Agora, ler Lucas, capítulo 19, 28 até 48. Jesus entra em Jerusalém. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda-o, o jumentinho, e traga aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho,
E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e diziam: Bendito é o Rei que vem em o nome do Senhor, paz no céu e glórias nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vindo a cidade, chorou por ela, dizendo: Senhor, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitar. A purificação do templo. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje. Meu Sumatanga, amor que tanto nos busca. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Os nativos da Índia costumam carregar pesados volumes na cabeça. Em algumas partes do país, encontram-se nas estradas certas plataformas para se colocar pacotes, a fim de que possam descansar um momento. Debaixo, há um espaço sombreado, onde podem descansar os que descarregam seu fardo. Essas construções são chamadas de sumatanga. É comum ouvir um crente daquela terra chamar a Jesus de meu sumatanga, especialmente ao aproximar-se da mesa do Senhor. Na verdade, Cristo é o nosso descanso e a nossa sombra de repouso. E a ceia do Senhor é a plataforma onde podemos descarregar as nossas preocupações pela recordação da morte, da ressurreição e da segunda vinda do nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus, realmente Tu és o nosso descanso, a nossa sombra, o nosso refúgio. Descansamos, Senhor, quando recordamos da Tua morte, da Tua ressurreição e da Tua segunda vinda. Esperamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso sumatanga, aonde nós encontramos o descanso que tanto necessitamos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ressuscitou e hoje o Senhor vive para interceder por nós. E um dia o Senhor voltará para buscar os seus. Obrigada, Jesus. Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Posso orar por você, posso
Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes. Mais uma manhã estamos aqui na presença do nosso amado Deus, porque necessitamos do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos estar na presença dEle e que Ele abençoe cada uma de vocês nesta manhã. Vamos agora juntas desfrutar de uma palavra que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Fala assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amadas ouvintes, como é importante saber que nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Mesmo que a gente faz plano, a gente traça os nossos caminhos, algo que precisamos, mas só o Senhor é que nos dará a resposta, só o Senhor é que dirige nossos passos. Como é maravilhoso saber que o Senhor cuida da nossa vida, que o Senhor guia nossos passos no caminho certo. É maravilhoso demais, amadas ouvintes. Então vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos orar neste momento, pedir a direção do Senhor para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, porque precisamos da Tua pessoa, precisamos da Tua direção. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, conduzir os nossos caminhos, porque o Senhor sabe qual é o caminho melhor que possamos seguir. Ó Senhor Jesus, dirija, Senhor, nossos passos. Ó Senhor Jesus, nos conduz no caminho melhor. Ó Senhor Jesus, vá de encontro a cada ouvinte, Senhor. Cuida da situação de cada uma. Ó Senhor Jesus, coloca cada uma no Teu caminho, porque o Teu caminho é maravilhoso. Mesmo que é difícil, a situação é difícil, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Precisamos confiar em Ti, entregar a nossa vida nas Tuas mãos e que o Senhor possa dirigir os nossos passos. Ó Senhor Jesus, como é maravilhoso Te buscar a cada dia. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me conduziu, até aqui o Senhor dirigiu os meus passos. Ó Senhor Jesus, a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. A vida de cada ouvinte, Senhor, está nas Tuas mãos, e que o Senhor possa dirigir os passos de cada uma. Ó Senhor Jesus, sou muito grata a Ti nesta manhã, meu Pai. Entrego cada ouvinte nas Tuas mãos, que o Senhor possa dirigir o passo de cada uma. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Amadas ouvintes, eu quero agradecer a cada uma de vocês por estar conosco até este momento e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe seu dia e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um bom dia. Que alegria em meu viver, só em Cristo posso ter, ao desfrutar seu infinito amor. Ativo então me faz, cheio de gozo, amor e paz. Rejeito o que fui e sei quem sou.
Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Que riqueza singular quando estou a desfrutar o poderoso nome do Senhor. Cativo aqui me traz para amá-lo mais e mais, deixando o que para trás ficou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nesta jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Constrangido sou aqui a me entregar a ti, até a tua vinda em mim me transformar. Contigo serei, a todos te expressarei o eu sou que habitas dentro em mim. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou